E aí, minha gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Somos Dois. Desbravando a terrinha. Você que tá aí, tá pensando em vir morar aqui em Portugal? Então, hoje a gente vai falar sobre aldeia e cidade grande. A gente vai mostrar pra vocês aspectos positivos e negativos de cada um. Ficou curioso pra saber mais? Então continua aqui com a gente que a gente já te conta tudo rapidinho. Solta a vinheta! Então, quando a gente chegou aqui, que a gente escolheu vir morar numa aldeia, muita gente que a gente conversava, os amigos, a parentada toda, perguntava pra gente: ah, mas vocês estão morando na aldeia? O que é uma aldeia? Vocês foram pro meio do mato, a gente tirava foto, né? E as pessoas achavam que a gente tinha se emburacado assim pro meio do mato. E não é exatamente isso, gente. A aldeia é como se fosse um campo, um lugar assim muito mais tranquilo, muito mais sossegado. É como se fosse o interior de cada estado. A gente Pronto. não mora numa oca. Não é isso, tá? Então por isso que a gente decidiu fazer esse cidade e aldeia, pra vocês terem mais ou menos uma noção do que é estar numa cidade e do que é estar numa aldeia. Então vamos lá. Primeiro ponto positivo de morar numa aldeia: tranquilidade e silêncio. Minha gente, aqui é uma tranquilidade, é uma paz. Assim, você chega de noite, de tardinha já, se bem que aqui é uma paz o dia inteiro, tá? Mas chega assim à noitinha. Em dias assim de muito frio, a única coisa que a gente escuta é o barulho do vento lá fora. E dos grilos. E dos grilos, exatamente. Mas assim, chega a ser assustador porque o vento faz muito barulho. Porque aqui não tem muito prédio, não tem muito casas assim muito grandes, né? Então aquilo não abafa o vento. São casas de quê? De 2, no máximo 3 andares, acho que nem chega a isso. Então assim, é uma área muito livre. Tem muita árvore, então você escuta o balançar da árvore, você escuta... Ele fica assobiando. É muito tranquilo, assim. Pra quem quer fugir daquela zona da cidade, a aldeia é um lugar tranquilo e silencioso, até durante o dia. Passar um carro ou outro, porque assim, a gente mora na aldeia, mas a gente também não tá no centrinho da aldeia. Tá um pouquinho afastado. A gente então, tá assim, no meio termo. É. No meio termo. A gente Então, não tá assim, nem muito longe, nem muito perto. então assim, não tem muito circular de carros, de ônibus então nem tem. Então é muito silencioso e é muito tranquilo, assim, você pode sair, você pode caminhar o dia inteiro na rua, você pode deixar a criançada brincando aí no meio da rua, que é realmente muito tranquilo. E isso é um ponto que era uma coisa que a gente queria muito quando a gente decidiu vir pra cá, que era esse sossego, esse silêncio e essa tranquilidade. Compensação, no centro da cidade já não tem tanta tranquilidade assim. Eu e a Raquel morávamos numa avenida muito movimentada lá do Rio de Janeiro, né? uma avenida principal, e era muito barulho, era muito trânsito, muita buzina, muito som alto. Chegava sábado e domingo, tinha aqueles bares com som no último volume, pagode. Então, tem uma diferença muito grande. Eu sempre gostei de lugares calmos. Assim, a casa da Raquel ainda na época era logo na avenida. Na principal. Então. Já a minha, Sim. não, era um pouquinho mais numas ruas de dentro. Quando a gente começou a namorar, era assim, né? A casa eu tinha dele minha casa ainda e ela tinha a dela. claro. Então, a minha casa era um pouquinho mais fechada. Eu gostava disso. Já a da Raquel era frente para uma avenida principal, tinha muito movimento, era muito ruim. De dia, de tarde, de noite, de madrugada. E é assim no centro da cidade. Se você for para um centro da cidade, que por exemplo o centro de Aveiro, sempre é muito movimentado. Até nos finais de semana, Principalmente. que tem todos os bares, os restaurantes abertos. Então para você que gosta de uma vida muito agitada, é bom. É o caos de toda a cidade, né? Tem muito trânsito, Sim. né? A vida noturna funciona lá, tem muito bar, né? As pessoas, se elas se sentirem melhor com a agitação, então o centro da cidade é recomendável. É comprovado, tá, gente? Os aluguéis e até pra quem quer comprar a casa, o apartamento aqui é mais barato. E é óbvio, né? É mais barato porque você não tá no centro da cidade, onde toda a movimentação acontece, onde tudo acontece. Quem mora um pouco mais afastado tem essa vantagem. E outra, os aluguéis são mais baratos e as casas tendem a ser também um pouco maior. Claro que você encontra casarões e casas enormes lá nos centros da cidade, existem apartamentos também muito grandes, mas é já mais difícil por conta que tem muito. Aqui não, aqui você tem uma casa muito grande que tem um quintal muito grande, você pode plantar se você quiser, né? Você tem um terreno muito espaçoso, então, e você paga mais barato por isso. Então isso tem que deixar claro também uma coisa, não é em todas as casas assim.
mas na sempre maioria... tem as suas exceções, lógico. É como na cidade, nem todas são tão pequenas, são grandes. Sim. Aqui também nem todas são tão grandes, tem umas casas menorzinhas, claro. Sim. Mas você tem uma probabilidade de achar uma coisa maior, melhor, por um preço menor. E isso foi uma das vantagens que a gente viu também quando a gente estava lá no Brasil, quando a gente estava decidindo vir para cá e escolher os lugares. Inicialmente a gente queria mesmo ficar no centro de Aveiro, mas a gente começou a ver isso, que a gente pagaria muito mais de aluguel, a gente vive de renda aqui, a gente pagaria muito mais de aluguel e estaria num espaço um pouco menor lá no centro, do que quando a gente começou a abrir o horizonte para vir aqui pra aldeia, ver as aldeias que eram próximas, até a gente achar esse lugar onde a gente está hoje, que é maravilhoso. Um outro ponto positivo da cidade grande é que tudo é muito perto. Os comércios são todos perto, as farmácias, os mercados sempre são muito próximos uns dos outros. Tem muita quantidade, né? Muita variedade, né? Por exemplo, no centro de Aveiro também, citando como exemplo, tem na Avenida Lourenço Peixinho, você andar aquela avenida toda, tem vários chinas, tem farmácias, tem lojas de roupa, lojas de salgado, de calçados. Tem infinitas lojas lá, inclusive lojas brasileiras também, que a gente já chegou lá em algumas. E isso é o que é bom da cidade, porque tem muita quantidade. Por exemplo, aqui na aldeia onde a gente mora, a gente só tem um mercado, que é aqui pertinho. É o mercadinho que tem aqui no centro. Até o mercado grande, nem é um mini mercadinho, é um mercado grande. Mas em compensação, quando a gente vai pra Aveiro, a gente tem o Auchan, a gente tem o Mini Preço, a gente tem o Continente, a gente tem o Pingo Doce, a gente tem uma variedade. Se você aí é um casal daqueles que vai num lugar, num mercado e faz uma pesquisa, vai no outro, escolhe o mais barato, é ótimo viver na cidade. Agora aqui a gente não tem muita opção. A gente tem um mercado ali, aqui do nosso bairro, e é ali que a gente tem que comprar. Se a gente quiser fazer pesquisa, a gente tem que ir para um outro bairro para fazer pesquisa. Isso aí. Isso aqui é complicado. A gente aqui tem uma farmácia, tem um mercado, tem uma coisinha de cada. Tem muito comércio? Tem muito comércio. Tem muito comércio. Mas tem quase um de cada. O que tem muito aqui é a pastelaria, né? Que é as confeitarias aí do Brasil. Isso aí tem uma atrás da outra. Isso uma aí. delícia. Agora, um ponto negativo de se morar na aldeia é que aqui tem uma escassez muito grande de meio de transporte. Sim. Gente, fala sério. É horrível, assim. A gente, por exemplo, a gente não tem carro ainda. A gente usa uma moto elétrica. A gente tem uma moto elétrica aqui, vocês Não, já viram aí, a bicicleta gente elétrica, vai deixar verdade. aqui um link até, a gente já fez aqui um vídeo falando da nossa moto elétrica, a gente vai deixar aqui o link pra vocês. Só que assim, a nossa moto elétrica, ela não chega a uma distância muito grande. Ela até chega, só que a gente não consegue voltar, porque ela não tem carga suficiente. Então, assim, por exemplo, chega no domingo, a gente não tem transporte público, a gente não tem ônibus. Se a gente quiser ir em algum evento ou em alguma coisa em Aveiro ou em qualquer outra cidade, a gente não tem como sair do nosso bairro. É que normalmente o transporte público é de segunda a sábado só. Segunda a sábado. Isso daqui pra Aveiro. Se a gente quiser ir daqui pra um outro bairro, é só de segunda a sexta. Tipo, sábado nem Oliveira tem. do Bairro. Que é aqui foi perto. Foi um vídeo que eu fiz do carnaval em Oliveira do Bairro. Vou deixar aqui Exatamente. também. Tem um link aqui. A gente teve que ir de moto naquele dia e por muita sorte a gente conseguiu ir de moto e conseguiu voltar, mas Sim. é muito complicado porque não tem, sábado e domingo a gente não tem transporte, então a gente fica um pouco limitado aqui. Isso é um ponto muito negativo aqui de Portugal, assim, quando você tá no centro tem transporte para tudo quanto é lugar, você tem os comboios, né, que são os trens, você tem já no porto, você já tem o metrô, então você tem nas grandes cidades você consegue ter muito mais acesso. Tem muito transporte público. Exatamente, aqui não tem. E assim, aí você fala assim, mas tem táxi. Tem táxi, Só que os táxis que é são muito caro, gente. É muito caro pegar um táxi. E o Uber não chegou E o ainda Uber- onde a gente mora. E o Uber É que não nem tá aqui. Uber, Uber Eats, todos os... Aquele de comida? Então, Uber Eats. esse É Uber mesmo. Eats Então, e tem o outro lá Não também de chegou comida, aqui. assim, que ainda não chegou aqui. Não pense que a gente mora no meio do mato. A gente não mora. Quem ainda não chegou aqui. Alto lá. Calma. Não se assusta. A gente mora até numa aldeia muito boa. Muito boa, Se vocês, muito boa. vocês podem pesquisar aí, Bustos, Sobreiro, em Portugal. É muito bom. Tem tudo. A gente tem tudo muito à beirinha. Só que assim, isso é uma característica das aldeias mesmo. Não acontece só na nossa. Sim. Na aldeia em que meu pai nasceu, que é o Oliveira de Azeméis, também não tem transporte no final de semana. Acho eu. Não sei se estou falando uma besteira, não sei se hoje em dia já tem. Mas eu me lembro que quando eu vim aqui, chegava sábado e domingo, não tinha.
Geralmente não tem transporte para todos os lugares. As aldeias pequenas sofrem um pouco em relação a isso. Mas por que isso acontece? Porque aqui é muito fácil ter carro. Você consegue comprar um carro barato. Se você quiser assim, comprar um carro usado, eu já vi carro... Ontem eu vi um carro, por exemplo, por 600 euros. É muito barato em relação aí no Brasil, Então, vamos colocar assim. O salário mínimo aqui é 650. Você consegue comprar fácil. E outra, né? As pessoas aqui têm uma educação, vamos dizer assim, de que você fez 18 anos, você já automaticamente entra numa autoescola. Então, assim, a galera... gente faz isso já. Exatamente, que é uma coisa que não acontece muito aí no Brasil, né? Nem todo mundo tira a carta com 18 anos, porque a gente tem muito, né? O transporte é muito acessível pra gente, então a gente não tem essa pressa. Aqui é mesmo uma necessidade, então, assim, tem muito carro, é muito fácil você ter carro aqui, por isso talvez não tenha tanta condução no final de semana, porque não tem procura pra isso, né? Acho que agora tá tendo muita procura porque tá vindo muito estrangeiro pra cá, muito venezuelano, muito brasileiro. Só que assim, o ruim do transporte público em aldeia é que eu já precisei usar várias vezes para ir pro trabalho, e é ruim porque a Nina tá latindo. Peraí. Só um minuto. E assim, transporte público, quando você depende dele para, por exemplo, ir pro trabalho, é muito ruim, porque às vezes ele atrasa, ou tem um dia que, sem avisar, o autocarro, que eles chamam aqui o ônibus, não funciona. Feriados, tá, gente? Logo que a gente chegou aqui, a gente já, acho que por 2 vezes, sem saber, porque a primeira a gente não sabia, a segunda a gente esqueceu mesmo. A gente ia passear em Aveiro, então a gente tinha que acordar super cedo, porque no sábado só tem um horário, né? Assim, de manhã, um horário de tarde, um horário mais à tardinha. Não tem horário mais. A gente se arrumou super cedo, o ponto é muito longe, a gente tem que caminhar muito até chegar no ponto. E fomos e chegamos no ponto, ficamos. A gente foi e depois descobriu que era feriado no dia e não tinha funciona, autocarro. e não tem autocarro. Então os feriados é como os domingos, não funciona, a gente não tem como sair de casa. Um outro ponto positivo de se morar numa cidade grande, principalmente para você que está chegando agora em Portugal e está buscando oportunidades de emprego, no centro da cidade é mais fácil de achar essas oportunidades. Principalmente em restaurante, em lojas de balcão, em lojas de ferramentas. Se você está sujeito a pegar qualquer emprego logo quando você vem para cá, lá tem muita oportunidade para isso. Tem mais oportunidade, porque o que acontece, a diferença da aldeia para a cidade? Na aldeia tem muita fábrica, Sim. né? E é onde a gente consegue emprego logo que a gente chega aqui, geralmente são nas fábricas. E o comércio da aldeia, geralmente, é um comércio muito familiar. O que é isso? Geralmente é pai que trabalha com os filhos, ou é irmãos que tem um negócio. Então acabam assim, contratando não tem outras muito, pessoas, assim. sabe? Existe um ou outro comércio que tem uma pessoa contratada, assim, que não pertence àquela família, mas geralmente são comércios muito familiares. A única coisa que a gente vê muito aqui na aldeia que tem muito, que contrata muita gente, geralmente é a mesma restauração, que são os restaurantes, ou então as pastelarias, que aí precisa de garçonete, garçom, gente que trabalha na cozinha, essas coisas. Mas geralmente na aldeia a probabilidade do emprego é muito complicada. Assim, eu lembro que quando a gente chegou aqui, a gente saiu distribuindo currículo em tudo quanto era lojinha, e o que mais a gente ouvia das pessoas era assim: não, eu trabalho sozinha, só eu e o meu marido, não, é só eu e o meu filho. Então assim, não existe, até porque a procura é muito diferente, né, numa cidade grande. Então lá na cidade, precisa disso, porque é um fluxo de gente muito maior. Então, assim, as sapatarias precisam de atendente, as lojinhas precisam de atendente, a parte da restauração precisa de muito atendente, tem muito mercado, onde precisa de muita gente trabalhando. Os mercados lá são muito grandes, então, assim, abre vaga para uma galera muito grande. Então, assim, lá é mais fácil, talvez, você arrumar emprego. Agora, se você vem para uma aldeia, o que você vai conseguir arrumar geralmente é em fábrica, porque é onde é muito grande, é onde emprega muita gente. Se você vem com uma ideia de emprego, se você não é formado, ou se o seu diploma não é reconhecido aqui... Você quer pegar qualquer coisa logo de cara, o centro da cidade é o melhor. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que a gente esqueceu de falar alguma coisa, por favor, comenta aí embaixo. Se vocês estão pensando em vir para Portugal, por favor, planejem muito. Tanto se vocês quiserem ir para a aldeia, quanto para o centro da cidade. Tem que ter um planejamento muito bom. E a Nina só tá arrojando comendo no braço. Você tem que se planejar no sentido de escolher o quanto você tá disposto a gastar quando você chegar aqui, né?
É Sim. um planejamento que você tem que fazer em relação ao custo de vida. É claro que o custo de vida na cidade é maior do que o custo de vida numa aldeia. Isso é claro, e a gente pode falar isso porque a gente tá aqui já há 2 anos e a gente já pensou nisso. É só você fazer uma pesquisa rápida. Se você pesquisar aluguéis de casa no centro da cidade e aluguéis de casa em aldeia, você vai ver uma diferença grande. Óbvio, tem exceções. Tem gente que bota preço de casas muito alto em aldeia, e se você for no centro de uma cidade, às vezes tem 1/4 por esse preço, sabe? Tem uma diferença muito grande, muito grande mesmo. Mas a gente mais pra frente vai fazer um vídeo ainda falando exatamente sobre aluguéis, especificando mais a miudinho pra vocês essa questão, pra vocês ficarem a par de tudo, tá bom? E também explicando como é que foi a nossa chegada aqui, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda não explicou, mas a gente vai fazer mais pra frente. E a Nina gosta? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, não deixem de compartilhar com a família, ativem o sininho de notificação, pra vocês serem sempre lembrados quando a gente postar um vídeo. E Dá um like pela Nina Canibal. se você ficou até o final, comente aí, Nina Canibal. tá bom? Ok. E até Até o o próximo próximo vídeo. vídeo.